claro, claro. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Não precisa sugerir o seu próprio livro. O seu livro, sugiro eu mesmo. É uma leitura obrigatória para quem acompanha processos eleitorais. Recomendo a vocês que participem aqui da nossa promoção, contribuam com o Superchat, contribuam com o Superstick, ainda dá tempo, temos aí uns 30 segundos para as últimas contribuições. E se não forem sorteados ou não derem o lance mais alto para adquirir o exemplar, depois comprem na livraria. É um livro muito importante para quem deseja conhecer realmente como são os processos eleitorais. Vale realmente a pena. Então, eu te peço para que indique um livro e também, a minha outra questão, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha. Breno, eu falei com a Natália, né, a produtora aí do programa, e disse, olha, deixa eu, excepcionalmente, substituir uma série, um filme, só por livros. Então, eu queria te pedir essa licença, né? A Natália, quem manda aqui é a Natália. Se a Natália te deu essa licença, está dado. Eu sou um humilde apresentador. Breno, eu gosto muito de ter uma visão meio geralzona, holística, sistêmica da vida social, da vida humana, do mundo em que vivemos. Então, eu leio física, história natural, leio a minha área, ciência política, sociologia, né? Eu li agora um livro recentemente do Václav Smil, Os Números Não Mentem. São 71 capítulos muito curtinhos sobre diversos temas importantes, o Brexit, energia. O Václav Smil é muito famoso, é da Universidade de Manitoba, no Canadá, é um grande especialista em energia. Tem um livro sobre física que a gente diz, a física explica tudo, as físicas explica tudo. Olha o título do livro, vou falar agora o título do livro. Não tenho a menor ideia. Esse é o título. Não tenho a menor ideia. O que esse livro diz? Olha, a física avançou muito, mas a maior parte ela não conhece, 80%, 75% ela não conhece. Tem o outro, a evolução improvável, né? Entra nessa coisa de história natural, né? A evolução improvável, né? Somos nós. Né? Um que eu acabei de ler, Ascensão e Queda dos Dinossauros, eu nunca entendi como é que pode uma espécie inteira desaparecer. Né? E os passarinhos, né? O autor desse livro mostra, os passarinhos são dinossauros. Quando ele faz a seguinte analogia: os morcegos são mamíferos. Os morcegos são tão mamíferos como os passarinhos são dinossauros. São dinossauros esquisitos, mas são. O morcego é um mamífero esquisito, mas é mamífero. Né? Então, são coisas que ajudam a compreender onde vivemos, como chegamos aqui. Né? Então, eu sempre faço isso, tá? E acho legal que, né, esse livro é brilhante, Breno, é muito legal. E chama a atenção que nós podemos acabar a qualquer momento. Né? Isso daí é importante que está nesse livro. Tá? Acho que o seu microfone está fechado. Luciana, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Vou indicar o livro do Vladimir Safatli, que esse aqui é Só Mais um Esforço. É um livro que traz uma análise muito profunda e correta, ao meu ver, da situação política do Brasil e da América Latina. O Vladimir é um intelectual extremamente capaz e com quem eu tenho um acordo teórico muito grande. Vou indicar, ele também é candidato a deputado federal em São Paulo, embora se eu fosse paulista eu votaria na Sâmia Bonfim, que é a minha companheira e deputada já, mas o Vladimir é um candidato maravilhoso também. O Vladimir eu já entrevistei várias vezes, a Sâmia eu acho que está agendada para ser entrevistada num outro programa nosso, Sub-40, porque ela também é um quadro bastante jovem, né? Sim, a Sâmia é jovem e muito capaz. A série eu vou indicar o Conto da Aia, que eu acho que é uma série que trouxe um debate sobre a situação das mulheres, né, na nossa sociedade e a situação que nós corremos o risco de chegar se o bolsonarismo e a extrema-direita
vencerem essas eleições, né? Uma situação de subordinação, de humilhação, de subjugação absoluta, né? Então é um livro antigo que gerou uma série atual. O livro é da Margaret Atwood. Muito atual e muito importante na conjuntura atual da luta das mulheres. E o filme que tu pediste, eu vou indicar o Brokeback Mountain, que é um filme sobre dois homens, né, homossexuais que precisam ficar no armário, né, para sobreviver num contexto aí de muito machismo e de muita LGBTfobia. E eu tive a honra de ser a primeira candidata a presidente que levou esse tema, né, da homofobia, da transfobia para os debates presidenciais. Aliás, foi no da Band, que ocorreu agora, que eu trouxe esse tema com muita força. E esse filme foi muito marcante para mim, porque foi o primeiro filme que eu assisti que me despertou para essa problemática, né, do sofrimento humano das pessoas que têm uma orientação sexual diferente da considerada normal e que sofrem imensamente por causa disso. Ladislau, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu gostaria de recomendar este livro do Mário Teodoro, A Sociedade Desigual. A desigualdade é o problema-chave do Brasil, tá? O problema estrutural. Nós somos entre os 5, 6 países mais desiguais do planeta. Isso não funciona. Inclusive, democracia não funciona. A partir de um certo grau de desigualdade, não há democracia política que funcione. Você tem que assegurar, por exemplo, com bancos locais, assegurar uma democratização da própria economia, né? Quanto ao... a resenha do livro está no meu site, tá? Vocês põem no meu site, Teodoro, vocês vão encontrar ali a resenha. Não faço resenhas comerciais, faço resenhas de ideias-chave. Quanto ao filme, viu? Tem um filme que eu gosto muito, que é antigo, certo? Mas que eu acho de imensa riqueza, que é do Kurosawa, né? Que chama Derzu Uzala. É de uma beleza, viu? Eu acho que, olha, é desses grandes filmes e que trazem mensagem ética poderosa, sabe? Eu acho que todos nós precisamos disso, né? Poder respirar um pouco de decência, né? De bom senso. Muito bem. Alguma série? Olha, eu tenho dificuldade com séries, eu não assisto, eu estou arrebentado de coisa. A última série que eu assisti, que eu gostei, é Estou Vivo, né? Que é uma série muito divertida, muito bonita, muito surrealista, completamente, enfim. Mas a gente usa para distração. Não sei onde está disponível, eu assisti, ela era apresentada no People and Arts, era apresentada a toda quarta-feira. Hoje não sei como estaria. Vadir, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é: qual livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, Breno, livro, enfim, eu não perdi esse bom hábito de ler, né? Então, quando eu sou confrontado com essas perguntas, normalmente eu respondo com o livro que eu estou lendo atualmente, tá? Não a gente ia ficar aqui, eu ia ficar aqui horas com você indicando uma cacetada de livro. Eu, atualmente, no tempo que eu tenho na campanha eleitoral, eu estou lendo uma biografia que eu acho boa, do Stalin, Robert Service. Essa capa aí, se não me engano, é do livro do Montefiore, né? Mas não é dele, não. É a capa do Service, essa. Do Service mesmo? Não é a capa
talvez não seja a capa tá. dele que você está lendo. Tá. Óbvio que ele é um crítico do stalinismo, etc., aponta lá, mas procura contextualizar tudo aquilo que se construiu ao longo de décadas, né? De pintar Stalin meramente como um sujeito um psicopata, medíocre e genocida, né? Ele procura sair dessa estreiteza, não que justifique aquilo que Stalin fez ou deixou de fazer, mas que explique, contextualiza, enfim. Então, eu nem terminei de ler ainda, ainda estou lendo, né? Mas eu reputo interessante essa biografia. Eu acho que quem tem o interesse em fugir, né, dessa vulgata, né, anti-stalinista, né, deveria ler esse livro. Eu recomendo também uma série, é entretenimento, mas essas questões de tribunal, essas questões da advocacia, até por conta da minha profissão, eu sempre tenho interesse em ver O Poder e a Lei, que está na Netflix, né? Eu recomendo. Como entretenimento e como um conhecimento, ainda que superficial, do que é a atuação da advocacia, o que significa o enfrentamento com o sistema de justiça, eu acho interessante. E um filme, rapaz, aí, de fato, é um filme antigo, né, protagonizado por Kirk Douglas. Cidade Sem Compaixão, se passa na Alemanha, na década de 60, ainda com a presença dos Estados Unidos ali, que se consolidou ali pós-Segunda Guerra Mundial, ainda é muito intenso. E é um caso de estupro acontecido numa cidade do interior da Alemanha, né? Estupro que foi um estupro que tem como autores soldados americanos, né? E, como eram militares, né, o julgamento, quem ia julgar era a justiça militar, né, americana em território alemão. E na Alemanha não tinha pena de morte, né, depois do nazismo, mas se queria a pena de morte, né, para os autores do estupro. E o advogado dos soldados, que é o personagem do Kirk Douglas, ele tenta fazer um acordo, né, com a promotoria, com a acusação, não para livrar a cara dos soldados, mas para preservar a vítima. E o filme vai mostrar que, na verdade, quem estava sendo julgado era a vítima. O moralismo da cidade, a crueldade da cidade, daí o termo Cidade Sem Compaixão, no sentido de criminalizar a moça estuprada, né? Vale muito a pena, uma interpretação magistral do Kirk Douglas, né, que é um ator que eu aprecio muito. Então, quem tiver a condição aí de assistir, eu recomendo que assista. Um belíssimo filme. É preto e branco, inclusive. Muito bem. Sacha, estamos llegando al final de nuestra conversación y quería hacerle dos preguntas que siempre les hago a nuestros invitados antes de despedirnos. La primera, ¿qué libro te gustaría sugerir a nuestros espectadores? Y la segunda, ¿qué película o serie recomendarías a quienes nos acompañan? Sobre películas, hay una película en Netflix que se llama La Red Avispa, que habla sobre cómo unos cubanos que fueron a Miami evitaron una serie de actos terroristas en Cuba. Está interpretada es basada en un libro de un gran periodista brasileño llamado Fernando Moraes. Sí, y uno de los intérpretes, de los actores, es también brasilero. Claro, Wagner Moura. Sí, exacto. Esa película es muy buena. Y luego de libros, a ver, yo creo que que lo estoy justamente ahora leyendo, es de Noam Chomsky, Cooperación o Extinción. Está basado en varias de sus charlas, de sus conferencias, pero creo que este es uno de los grandes temas de la actualidad. Y si la pandemia nos enseña algo, si la crisis climática nos enseña algo, si la posibilidad de una guerra nuclear nos enseña algo, es que o cooperamos o nos extinguimos.